Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de ocupar ainda esse tempo que resta do grande expediente para justamente fazer um debate aqui sobre a decisão da Secretaria de Educação de fechar em torno de 15 escolas estaduais. Eu não sei o que está acontecendo no Estado, eu não sei se o Estado está quebrado, se o Estado faliu, porque as últimas medidas são redução de salário de professores. 11 mil professores convocados, ou seja, a maioria dos professores tiveram a redução de 32% no seu salário. Isso é 1/3 do salário dos professores, foi reduzido. Eu estive numa escola semana passada e alguns professores convocados vieram falar comigo e disseram: deputado, o ano que vem não dou mais aula. Eu vou sair porque o senhor sabe que a nossa luta é grande, não é fácil ser professor, estar na sala de aula, tantos problemas que nós enfrentamos. E agora, com uma redução de R$ 1.000 no nosso salário, isso é um impacto muito grande no orçamento da nossa família. Então, a professora chegou para mim e falou: eu vou abrir um pequeno negócio com meu marido, nós vendemos o carro e vamos fazer outra coisa, porque não dá para a gente ter uma dedicação como professor e um salário que não condiz com todo o esforço que a gente faz e o trabalho que a gente tem. Mas, além de reduzir o salário dos professores, o governo encaminha para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que mexe na eleição dos diretores das escolas. Eu não sei por que os governos de direita, eles têm medo da democracia. Eles não gostam da democracia. Gestão democrática nas escolas é algo consagrado, inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação e em todos os planos estaduais de educação que nós já aprovamos. Está lá consagrado: gestão democrática nas escolas. Inclusive, aqui no Estado, nós temos uma lei estadual que regulamenta o processo de escolha dos diretores. O governo do Estado estava com muita vontade de acabar com as eleições dos diretores. Tanto é que no meio desse ano, era para ter vindo para a Assembleia um projeto acabando com a eleição dos diretores. Eu sei que, em função da pressão dos deputados, da ponderação, eu sou testemunha, inclusive, da fala do deputado Londes Machado numa reunião, tem que fazer justiça aqui dizer isso. Foi muito importante, deputado, a sua fala naquela reunião, que fez o governo voltar atrás. Ele pensou melhor, porque senão era para ter votado aqui já um projeto acabando com as eleições. Eu me lembro muito bem que o deputado Londes Machado disse na reunião: vocês podem ficar com a marca do governo que acabou com a eleição. Já faz quase 30 anos que existe essa eleição. Mas o governo, não contente, ele mandou ainda um projeto de lei que está retirando as escolas de tempo integral das eleições dos diretores. Então, assim, ele não acabou para todas as escolas, mas está tirando uma parte. Na eleição de diretores nas escolas de tempo integral não vai ter, também não vai ter nas escolas indígenas, também não vai ter nas escolas conveniadas. Tirou aí uma porcentagem. Mas o que eu queria mais abordar aqui é a questão do fechamento de escolas. Isso aí tem que ser muito bem analisado e discutido aqui com a Assembleia Legislativa e com a comunidade escolar. Eu quero trazer 2 casos aqui, porque a secretária de Educação, ela usa
a justificativa da economia. O Estado tem que economizar. Como eu estava falando, parece que o Estado está quebrado mesmo, né? Parece que está querendo até suspender o repasse da CACEMES dos servidores. Acho que a situação está feia. Mas, assim, acho que cada caso tem que ser discutido, analisado melhor. Eu não posso, claro, concordar com uma escola que tem um número muito reduzido de alunos, se há uma escola próxima que tenha vagas, salas ociosas, podendo abrigar esses alunos, não vejo razão de não fechar. Agora, nós recebemos aqui, por exemplo, a escola Carlos Henrique Schirader, e a maioria dos alunos que estavam aqui eram indígenas. E a escola é próxima a uma aldeia urbana. Fechando aquela escola, os alunos vão ter que pegar ônibus e estudar numa escola bem longe de onde eles moram. Então, essas especificidades, essa escola que esteve aqui hoje, Demóstenes Martins, ela está em 13º lugar do IDEB. É uma escola bem avaliada, tem um ensino de qualidade, ela atende alunos especiais. Então, se a secretaria não discutir isso aí, fica difícil a gente aceitar uma situação dessa. Por isso, apresentei hoje um requerimento convocando a secretária de Educação. Eu penso que ela deve vir aqui à Assembleia Legislativa e discutir com os deputados. Vir aqui na tribuna, falar para toda a comunidade por que está fechando, segundo informações que eu tenho, 15 escolas. Então, eu acho que é uma medida de prestar esclarecimentos e justificar a sua decisão perante os representantes do povo sul-mato-grossense, que são os deputados estaduais. Eu concedo com muita satisfação a parte ao deputado Zé Teixeira. Deputado, evidentemente que eu não tenho muita facilidade para fazer esse debate com Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um professor e também já foi secretário de Educação desse Estado. Mas quando Vossa Excelência fala em democracia, se efetivamente fosse democracia, a eleição de diretor de escola, ela teria sido discutida numa das constituições mais cidadã que houve no Brasil em 88. Não foi discutido e não está na lei. Isso aí foi apenas no governo de Petrocian, por uma resolução, criou. Aí criou um fantasma, na minha visão, porque a educação ela está no resultado do IDEB. E aqui, no estado de Mato Grosso do Sul, por enquanto está pagando salário em dias, e é um dos bons salários do país, e o IDEB muito baixo. Quando Vossa Excelência colocou a escola que estava aqui, avaliada em 13º lugar do IDEB, parabéns à direção da escola. Então, quando há uma eleição para diretor de escola, envolve criança, envolve carro de som, envolve gasolina, envolve transportar pai e aluno para eleger o diretor. Não tem nenhum fundamento de qualificação desse diretor que vai ser eleito desta forma. Então, inventou uma prova, há pouco tempo atrás. Aí, a prova, a pessoa, para ser diretor, tinha que tirar 5. E as professoras tinham dificuldade de aceitar delas fazerem uma prova para tirar 5, as professoras. Agora, fez uma outra prova, que eu sou contra a eleição e sou contra, para concluir, sou contra a eleição e sou contra indicação de político da FETEMES em direção de escola. Eu gostaria que fosse, no meu tempo de aluno de grupo, que o diretor viesse qualificado da universidade para que ele fosse o diretor da escola, que ele planejasse, elaborasse a disciplina, passasse para os professores, passar aos alunos e cobrar a eficiência do ensino. Aí poderia, na minha visão, melhorar.
Tanto é que o governo fez uma negociação, na minha visão, ele deu um tiro no pé. Porque ele deixou de receber uma lista tríplice, que pode escolher por capacidade dos 3 nomes, e inventou esse negócio dessa prova. Tem muitas pessoas que estão há 15, 16 anos na direção da escola, igual aquela, muito bem avaliada e não passou na prova. Então, isso cria, dentro da educação, só incerteza. Porque se fosse realmente uma democrática, como Vossa Excelência colocou, ela estava inserida na Constituição de 88 e não está. Mato Grosso do Sul tem apenas um decreto, mas não tem na Constituição que o diretor tem que ser eleito por votação. Ela é democrática, mas ela não é justa, porque ela é sindicalizada no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Eu, obviamente, vou ter que discordar de Vossa Excelência, porque a gestão democrática, ela está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma lei complementar à Constituição. E aqui no Estado, não é só um decreto do governador Pedro Pedrocian, já tem uma lei também que é da minha autoria. Eu conheço bem essa lei porque eu sou o autor dela, né? Agora, por que a comunidade escolar lutou pela eleição dos diretores, dos dirigentes das escolas? Para acabar com diretor cabo eleitoral, de governador, de prefeito, de deputado nas escolas. É isso que o governo atual está querendo fazer, voltar àquela época que os diretores eram cabos eleitorais dos deputados que indicavam o diretor dada a sua cidade, e também cabo eleitoral do partido do governo. Para mim, e eu falei isso para a secretária naquele dia que o deputado Londres Machado defendeu a eleição dos diretores, eu falei, para mim, é uma vontade do governo, do PSDB, de indicar os seus diretores nas escolas. Não tem outra justificativa. Porque as escolas estão funcionando com eleição de diretores há quase 30 anos. Então, já é uma cultura da comunidade eleger o diretor. E o diretor, eleito pela comunidade, ele tem compromisso com a comunidade, não é com o partido A, B ou C. Essa que é a vantagem da eleição direta. É a comunidade escolhendo o gestor da sua escola para que ele tenha compromisso com o projeto educacional da sua escola. Para mim é um atraso, é um retrocesso o governo querer acabar com a eleição de diretores, que é voltar à época dos apadrinhados políticos sendo nomeados diretores das escolas, para fazer a vontade do chefe do executivo e não da comunidade escolar. Uma parte ao professor Gerson Claro. Deputado, o senhor, com muito conhecimento sobre o assunto, expõe, sob o seu ponto de vista, um assunto que é palpitante. E eu não vejo problema nenhum o governo discutir esse tema. Aliás, discutir eleição, quando o senhor diz que isso faz 30 anos, igual o Evo Morales, igual outros, que quando vêm para o poder, em nome do absolutismo, quer se perpetuar no poder, nós também tivemos alguns lugares que essa eleição de diretor, do jeito que antes, como o senhor está afirmando, o Estado se apropriava para virar cabo eleitoral, em alguns casos, por outro lado, virou cabo eleitoral, virou curral eleitoral, e os contratados, mesmo sendo contratado pelo Estado, viraram cabo eleitoral daquele que manda na escola de fato, que é o diretor da escola. O Estado discutir isso, trazer isso para a mesa, eu não vejo problema nenhum. Até porque a informação que a gente tem, a lei que tem aqui, não acaba definitivamente com a escola. Talvez haja um equívoco, porque não está acabando com a eleição de diretor, não está acabando. Só nas escolas de tempo integral. Que, aliás, está sendo um sucesso, e o governo, os números da escola integral, tecnicamente está sendo um sucesso, o governo pretende ampliar o número de atendimento de escola integral. Sucesso agora, com os diretores eleitos.
Eu acredito que o importante é a gestão e o sucesso. E se tem o diretor eleito, tem o secretário, tem o governador. Tem uma linha de comando. Se é um sucesso de quem está fazendo a gestão total. Por outro lado, nobre deputado, eu gostaria de fazer um comentário sobre a questão do fechamento ou do número de alunos nas escolas ou do financiamento da educação. Eu estou preocupado, assim como o senhor, eu percebo as pessoas falando, não, que a qualidade ou a escola não pode fechar. Não pode. Fechou lá na São Pedro, onde meus pais moravam, uma escola linda, uma escola bonita, porque não tem aluno. Fechou em algumas cidades porque não tem aluno. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Fundeb financia metade do custo da educação. Nós recebemos 1,4 bilhão e o custo vai ultrapassar os 2,5 bilhões esse ano. Como é que faz educação se você não criar um sistema para você administrar, diminuir o custo e de verdade pagar o professor? Então tem que ter uma ginástica. Ou tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então, primeira coisa, o Fundeb está acabando agora em 2020. Isso me preocupa muito mais sob o ponto de vista administrativo do que fechar uma escola e mesmo assim oferecer as vagas. Eu estou preocupado ter a escola o mais próximo possível, mas ter a vaga e ter a educação de qualidade, professor. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, sempre contribui o debate. Agora, eu vejo que algumas escolas, como eu falei aqui anteriormente, justifica ter o fechamento daquela escola, não tem aluno. Eu quero dizer, deputado Gerson Claro, que eu fechei a escola quando eu fui secretário de Educação. Fechei uma escola em Rio Negro, fechei uma escola em Jardim. Lá em Jardim tinha 2 escolas estaduais, uma na frente da outra. Era Coronel Rufino, a outra escola, não me lembro o nome, era só os alunos atravessar a rua, pronto. Essa escola aqui tinha vaga e a outra tinha poucos alunos, nós se juntamos. Aí teve uma passeata no centro da cidade contra o secretário, né? Eu fui lá, falei, mas gente, não tem razão. É porque, sei lá, porque queria manter as 2 escolas, né? Aí não tem razão de ser. Aqui em Rio Negro eu fechei uma escola, realmente não tinha aluno. Tinha uma escola próxima que tinha um monte de vaga e nós fizemos remanejamento. Eu concordo com a Secretaria de Educação de racionalizar os custos. Agora, eu vejo que tem que estudar caso a caso. Tem uma ou outra escola que precisa ver melhor a situação dos alunos, porque ela tem situações específicas, alunos com deficiência, alunos indígenas, não pode simplesmente falar, pronto, agora vão para outras escolas, né? Eu penso que há situações que justificam o fechamento da escola e há situações que é preciso repensar, discutir melhor. Então, por isso que nós estamos aqui fazendo a convocação da secretária para que ela possa prestar esses esclarecimentos de escola por escola. Deputado Neno Razul, que meu tempo acabou, mas eu não posso porque o presidente está falando que não. Então, como é o deputado Neno Razul, que nós vamos conceder 30 segundos. Um minuto, mas aí Vossa Excelência não vai poder responder. Eu vou ficar quieto. Obrigado, senhor presidente. Não, eu só queria dizer que concordo com o deputado Pedro Kemp, e acho que, volto a dizer, da comissão, que deve ser criada uma comissão para analisar esse fechamento dessas escolas. Se o Fundeb é responsável por 50%, o governo tem que fazer o investimento, não podemos fechar só por fechar para economizar. Tem escolas com alta produtividade que vão ser fechadas, e não adianta chegar e tratar a população assim, e encher uma sala e acabar. Crianças que tinham uma média boa vão ser prejudicadas porque vai ser banalizado, vai ser tratado como lote. Isso não pode ser admitido por essa casa. Eu acho que nós devemos criar uma comissão. Concordo com a fala do deputado Pedro Kemp. Agradeço pelo 1 minuto para me pronunciar aqui. E quero dizer, nós não podemos deixar ficar só aqui na tribuna. Nós temos que sentar, criar uma comissão e ir conversar com o governo. Vai ser fechada a escola em Dourados, vai ser municipalizada escolas em municípios que vão cair a qualidade de ensino. Municípios escolas que têm um alto padrão, como a Carlos Schrader. O que vai acontecer? Se tem poucas, 450 alunos numa escola de alto padrão, é pouco? Não é, é investimento.
na vida das pessoas, e nós não podemos aceitar. Eu quero convidar o deputado Pedro Kemp, vamos criar a comissão e vamos lutar para que não seja feito dessa maneira como está acontecendo. Não podemos pensar só em números, temos que pensar nas pessoas. Obrigado, Pedro Kemp. Muito obrigado pela parte, deputado. E Vossa Excelência disse uma coisa muito importante aqui. A gente, na educação, não pode levar em conta só questão financeira, né? É importante lembrar da qualidade do ensino. Outra coisa importante, deputado Gerson falou aqui, o Estado está perdendo muito recurso do Fundeb, né? Municipalizando a escola, ele vai perder mais, porque o dinheiro do Fundeb vem de acordo com o número de alunos. O Estado vai passando aluno para os municípios, ele vai perder recurso do Fundeb. Essa que é uma questão também que precisa ser melhor analisada, né? Então, eu já me excedi aqui no meu tempo, mas eu acho que a Assembleia Legislativa precisa discutir exaustivamente a situação dessas escolas que estão sendo fechadas, para que não haja prejuízos para os alunos, principalmente aqueles que têm necessidades especiais. Muito obrigado.